Estamos aqui ao ar com mais um programa de saúde e bem-estar. Hoje eu trouxe uma colega da área, uma psicóloga carioca, que está atualmente aqui em Taubaté, há 4 anos, residindo aqui na região. E ela é especialista em neurociência, dá aula também na Unifasc e veio falar um pouquinho sobre um método que ela mesma desenvolveu, o método CORE. Então vou passar a palavra. Primeiro eu quero te agradecer por ter aceito o convite, por estar aqui com a gente. Primeira psicóloga que eu trago aqui no programa. Que interessante. Temos muito para conversar, Daya. Temos muito para conversar. O tema psicologia, comportamento humano, não tem fim, né? Não tem fim. É o tempo todo, todas as pessoas necessitando de informações, de mudanças, né? De mais felicidade na vida, né? Cada vez mais, né, adoecimento, cada vez mais os índices de suicídio e feminicídio crescem, assim, um termo, né, absurdo. Parece que quanto mais a gente pede para que se respeite as mulheres, né, a gente teve um índice de feminicídio maior de 2024 agora. Verdade. Então, assim, a crise na saúde mental, ela tá bem comprometida, também, sim. né? A gente nunca teve um índice tão grande de depressão, de síndrome do pânico e de questões ligadas principalmente às relações dentro da estrutura familiar. Os pais muito perdidos, sem saber exatamente como conduzir, tanto seja a criança quanto o adolescente. As escolas chega a dar dó, porque estão lidando com um público diferente do que sempre a gente teve a infância e a adolescência. É uma infância nova, né? É uma infância nova, uma adolescência diferente, com abordagens diferentes, com anseios e temáticas e angústias diferentes do que sempre houve. Então, esses professores, naturalmente, são muito bem preparados no que diz respeito à parte técnica, normalmente, mas a parte emocional é difícil mesmo, né? Por isso a importância do psicólogo nas escolas. Com certeza, né? Dos psicólogos, de toda a equipe, porque hoje a gente não trabalha mais sozinho. Não é mais possível. Mas é o psicopedagogo, é o orientador pedagógico, os professores que trabalham a parte mais comportamental das habilidades socioemocionais. Os pais, né? Os pais. Então a gente precisa estar num trabalho conjunto, porque não é mais uma situação simples. Trata-se de situações muito complexas. A gente está lidando com uma normalização também do que não é normal. Do comportamento, né? Então, é o mito do normal. A gente está vivendo esse tempo do mito do normal. Tudo é normal, tudo pode. E as coisas ficam meio sem perspectiva, elas ficam meio sem referências, né? A gente está vivendo essa sociedade, então a psicologia tem sido um grande alento, vamos dizer assim, no auxílio a todas essas situações e as pessoas, né? Esses dias eu estava conversando sobre isso, inclusive com um amigo, sobre essa questão de normalizar os comportamentos, principalmente dentro de grupos, que a gente vê de pessoas adultas já, né, que se dizem muito espiritualizadas, inclusive, com comportamentos sem o mínimo de ética, de compromisso, de respeito, de amizade, de lealdade. Assim, eu falo, gente, que mundo é esse que nós estamos vivendo? Assim? Tá faltando mesmo muito parâmetro. Havia na sociedade de muitos anos, eu voltaria lá pelos anos 60, 50, uma ética muito definida pela religiosidade, que também não era autêntica por parte das pessoas, mas havia um parâmetro. Hoje você verdadeiramente está sem parâmetro algum. Se perdeu esse parâmetro, mas não se criou um parâmetro ético do indivíduo. Então a coisa está muito solta, muito fluida demais. Porque tudo pode, né? Tudo pode em termos de... Porque o que conta é que eu esteja bem. Agora, só que as pessoas não se dão conta que de verdade eu só vou estar bem quando eu estiver num convívio saudável com os demais. Eu não sou uma ilha. Nossa, me veio uma pergunta agora. Será que a gente está aniquilando o outro, né? No sentido de que o outro pouco importa, porque hoje em dia é muito selfie, né? É muito rede social, muito eu. Você está coberta de razão.
Esse é um Nossa. momento que a gente está vivendo, sim, e nós vemos o quanto que isso está trazendo esse tempo que nós estamos vivendo, que nunca se viveu, é o tempo da solidão. Nós estamos justamente tão envolvidos com e isso não tem nada a ver com autoconhecimento, a egolatria, o egoísmo, não tem nada a ver com autopercepção, há uma bela de uma confusão. Sim. Eu estar num processo comigo de auto carinho, de autoafeto, de autocuidado, ele envolve a minha relação com o outro. Claro. Ele envolve essa proximidade, porque é com o outro que eu tenho parâmetros sobre eu estou verdadeiramente sendo eu mesmo ou não, eu estou sendo autêntica aos meus princípios e valores ou não. Sim. No eco, É na relação com o outro. é no eco com o ambiente que a gente vai ter isso, né? Muita coisa acontece, né? E se nós estamos vivendo isso enquanto adultos, imagine você, o adolescente, como é que está nessa relação, como que ele está mais perdido, como ele está mais confuso. A gente tem vários pesquisadores avaliando nesse momento o quanto que tem uma questão dos pais que estão muito pouco tempo em casa, na maior parte, até porque precisam trabalhar muito mais do que precisavam no passado para garantir o mesmo. A gente tem que considerar uma questão socioeconômica da própria sociedade também, e em especial no nosso país. Então você tem uma questão dessa ausência da figura paterna. E ainda quando a figura paterna e materna estão em casa, o adolescente está tão envolvido com uma experiência solitária da internet. Por que eu digo solitária? Parece que o adolescente está se relacionando com outros, mas não é um relacionamento de profundidade ou de qualidade. É um relacionamento mais tendendo ao superficial, ao externo. E ele busca nessas relações aqueles que ele de alguma maneira considera que poderão ser seu apoio. Só que repara, Daia, o sujeito com quem ele está se relacionando do lado de lá está com as mesmas dificuldades que ele. E é uma ilusão do vínculo. Né? Há uma ilusão do vínculo e uma ilusão do apoio. Só quem pode verdadeiramente dar apoio a um adolescente é um adulto maduro, não é nem um adulto qualquer, vamos falar a verdade, né? Adulto maduro. Então, ele se aproxima de pares que, na verdade, não têm competência emocional de dar o suporte que o adolescente necessita, que a criança necessita, né? Então, a gente está vivendo toda essa controvérsia, essa dicotomia, né? Sim, são muitas questões, né, que a gente se depara. Tá tudo meio distópico, né? E aí a gente prevê, assim, né, se nós fôssemos, né, se a gente tivesse previsões do futuro, assim, elas são bem preocupantes, né? Mesmo em termos de postura, né? Como eu trabalho muito com a questão do corpo também, né? Com yoga, com postura, com respiração, com práticas corporais, que eu sou apaixonada por isso. Eu fico vendo, assim, porque eu já previa, né, dentro da toda a anatomia que eu estudo, dentro do yoga e tal, a postura dessas crianças, futuros adultos, né, como eles serão no futuro, corcundas, como vários comprometimentos que isso vai para a emoção também, né, porque o corpo é totalmente ligado, tá tudo junto, né? Sem dúvida. E aí, hoje em dia a gente vê vídeos, né, onde eles já fazem esse tipo de previsão para o futuro, do corpo mesmo dessas pessoas dessa era tecnológica. Sim. Então, assim, um comprometimento do corpo, você imagine, aí as questões... Social. Aí, emocional. Então, assim, o leque de profissionais que nós teremos que ter, assim, são muito capacitados. Sem né? dúvida. Eu penso que cada vez mais o psicólogo e as pessoas de terapias holísticas, as pessoas envolvidas com terapias corporais, todas serão de grande valia hoje e para diante. Eu vejo assim, em termos de trabalho, é o que não vai faltar. Não vai faltar Pra gente. Eu acho Por que nós não vamos a ser gente fica assim, substituídos. que legal, vou ter trabalho para sempre. Por outro lado, assim, poxa vida, as pessoas estão, né, sofrendo. Essa é a realidade. A gente entra justamente porque a gente vê família sofrendo, escola sofrendo, adolescentes sofrendo, né? O aumento de índice de
autolesão e suicídio no país aumentou muito. Aumentou muito. E eu acho que vai chegar num ponto, porque assim, as pessoas estão fazendo muita terapia no chat GPT. Sim. Então assim, o que se sabe é que tem muito sofrimento de saúde mental, o chat GPT tá aí, mas eu acredito que vai chegar num ponto, já está chegando. O chat reúne tudo que há de informação no universo. Tudo que há de informação. De conhecimento humano. Ocorre que, Daya, quando a gente trabalha com o paciente, a gente não trabalha só no raciocínio. A gente trabalha fundamentalmente nas sensações, nas emoções, no que está submerso. No que aquele corpo está falando, assim, de olhar para a pessoa, para a postura, para a respiração. Essa abordagem, o chat não vai, ele não acessa o não dito, ele não acessa aquilo que é só percebido pela própria relação paciente-terapeuta, não existe, né? Então, eu queria até fazer um grande alerta, o quanto que as pessoas no chat ouvem o que gostariam de ouvir. O psicólogo, ele vai falar aquilo que talvez você não gostaria de ouvir, mas que você necessita perceber, necessita retomar, necessita investigar, revalidar, revisitar, porque é aí que está a sua dor e é isso que está de alguma maneira te tamponando. A felicidade, a condição de uma vida saudável, próspera, feliz, né? Sim. E a gente precisa acolher a dor, né, também. A gente precisa estar o tempo todo feliz, o tempo todo ótimo, o tempo todo... Porque é justamente nessa dor que você a gente cresce. Aliás, eu comentava sobre isso ontem com a minha filha, ela também é psicóloga, né? É uma família de psicólogos, eu sou psicóloga, meu marido é psicólogo, minha filha é psicóloga também. Então a gente adora ter papo cabeça. Nossa, vamos fazer aqui os três, então. E a gente conversava sobre isso. É claro que você aprende na alegria, no prazer, é claro que você tem aprendizados. Mas os aprendizados mais significativos, mais profundos que você tem na sua vida, goste você ou não, são os momentos de dor, né? Os momentos de dor, eles criam, porque existe aprendizado, é entendido isso no cérebro humano, né? A gente aprende pela dor ou pelo prazer, fato. A gente só aprende nessas duas condições. No morno a gente não aprende, mas na dor são aprendizados muito significativos. A pessoa que vive lá uma ponte de safena, ela aprende profundamente que ela tem que caminhar todos os dias. Não conseguiu caminhar a vida inteira, mas ela sai da ponte de safena e diz assim, eu agora vou caminhar e vou diminuir o colesterol da minha vida. Porque é um aprendizado muito doído, você entrar numa cirurgia, você precisar, né, você ter risco de morte, enfim, isso te faz muito simbólico, é muito profundo. Né? Muito profundo. E o que você diria, né, para alguém que está em casa agora assistindo e que está num processo de dor gigantesca, assim, né? E qual o momento que você acha dela buscar ajuda medicamentosa? Sim, uma boa pergunta essa, Daya. Primeiro, dor é inevitável na vida, sim. A questão é o quanto que essa dor está me paralisando. Então, a gente vive processos constantes de ciclos de vida, dores que a gente passa. Então, tem alguma questão aí que é quanto tempo eu estou nessa dor e o quanto que essa dor me paralisa. Então, são aspectos importantes para você ficar atento. É uma dor recorrente? É a mesma dor que eu venho tendo já há 3, 4, 5 anos? Então eu já estou passando da hora de buscar um profissional que me ajude. Porque a tendência, não vai cair uma estrela do céu e vai resolver as coisas. Não é assim que funcionam as coisas, né? Por tudo que a gente já avançou na tecnologia, na medicina, na psicoterapia, ainda existe um padrão necessário, a verbalização. Freud descobriu isso lá atrás e a gente ainda continua nesse padrão. É necessário verbalizar, ressignificar, se ouvir, se perceber o que sente, perceber o que pensa. Todo um aparato que só um profissional da área da saúde vai poder te dar. Em alguns momentos é necessário entrar com a medicação. Então a gente tem medo, e eu compreendo perfeitamente alguns pacientes sentirem muito medo de uma possível dependência
posterior medicamentosa, ou até uma dependência química. Eu agora no momento estou atendendo um paciente que ele tem 55, está em dependência química de remédio de farmácia. Ele não está com dependência química de crack não, nem de cocaína, é de remédio de farmácia. A quantidade de medicações que foram se somando e só agora que ele busca psicoterapia. Então, o tratamento medicamentoso, para que ele surta o efeito, ele necessita de todo um suporte psicoterápico. Não vai surtir efeito. O que ocorre de uma maneira geral? Você vai aumentando a quantidade de medicações, as doses, e você não supre mais aquela demanda do sujeito. Então, você vai ficando em dependência química. Então, sim, é necessário, claro, e há momentos fundamentais que eu, inclusive, quando eu tenho alguns pacientes que estão em estado profundo de depressão, eu digo, olha só, não tenho condição de te tratar se você não for ao psiquiatra e se você não entrar com uma medicação, porque eu vou adentrar em alguns subterrâneos do inconsciente, de vivências, de experiências, que você precisa estar com um suporte medicamentoso até para aguentar. Até para aguentar a terapia. Então, tudo tem que estar. Por isso que eu digo, as questões são complexas e nós necessitamos estar trabalhando em conjunto, em grupos de profissionais multidisciplinares. É a realidade do momento. Então, entender que meu remédio é necessário, só não precisa ser para a vida toda. Se você está fazendo processos, se você está fazendo um processo de yoga, se você está fazendo outras coisas junto na sua vida, se você está revendo sua alimentação, você tende a, em algum tempo, tudo isso reunido te dá um suporte para que você vá deixando de tomar essa medicação. Exatamente. Né, outra coisa que eu queria falar sobre a dor que você comentava agora, né, quem está nos ouvindo agora, é como você percebe a sua dor. Porque não se trata da dor exatamente do jeito que ela ocorre. As situações, os problemas, elas ocorrem o tempo inteiro na vida de todos os seres humanos. Mas há pessoas que são mais sensíveis. E elas tomam aquilo de uma proporção muito grande. Então, às vezes um irmão gêmeo, univitelino, está vivendo exatamente as mesmas situações e reage de uma forma diferente. Então tem a ver também com a forma como a gente lida com as questões. Mais do que nunca, é muito importante que o psicoterapeuta vá te ajudando a colocar as coisas em perspectiva, a colocar as coisas num outro entendimento, numa outra percepção. Olhar por outro ângulo. Por outro ângulo. E por isso a teoria cognitivo-comportamental, a TCC, tem trazido tantos benefícios. Por isso a gestalterapia, que também é uma abordagem mais moderna, tem trazido novas perspectivas. Não tenho nada contra a abordagem psicanalítica, eu mesma sou egressa da psicanálise, mas nesse momento da sociedade, abordagens diferenciadas têm trazido resultados mais rápidos. Sim, para a sociedade, os nossos problemas mais atuais. Né? E eu gostaria muito que você falasse agora um pouquinho sobre o método CORE que você desenvolveu, né? E você tem formado aí profissionais pelo país, pelo mundo. Eu tenho a alegria de dizer que a gente tem pessoas formadas no Japão, no Canadá, Estados Unidos. Em Portugal, muita gente em Portugal, onde a gente tem muita gente, verdadeiramente, muitos alunos fora do país, fora do Brasil, ficam em Portugal, Moçambique, Angola, é bem legal. E em Portugal a gente já fez algumas turmas presenciais, em outros países a gente costuma chegar online. Mas em Portugal a gente já teve várias turmas presenciais do método CORE, tanto para o atendimento de criança quanto para o atendimento de adolescente. O método é o mesmo. O que faz a diferença do método para crianças são as técnicas. As técnicas de você ter o approach com a criança precisam ser diferentes das técnicas com o adolescente. Então, são técnicas totalmente inovadoras, não existiam no mercado, foram criadas por mim ao longo de muitos anos e testes e comprovações, enfim. Então, tem um cabedal de técnicas e de ferramentas que facilitam muito a atuação do psicólogo. O nosso público maior é o psicólogo realmente, porque ele... Você sabe, a gente sai da universidade com muita teoria e pouca técnica na mão.
As técnicas a gente vai adquirir quando a gente começa a fazer as nossas formações, né, por fora, que são as formações de outras abordagens que a gente escolhe, e a gente começa a adquirir essas técnicas. Mas o psicólogo que não faz essas formações, ele fica muito carente, ele fica muito numa abordagem de diálogo pouco produtivo, uma troca muito, mas me conta como é que você está vendo, mas se você pudesse ver de outra forma. E o adolescente especificamente, e a criança também, mas especificamente o adolescente, ele necessita de uma interatividade maior, até porque ele está muito estabelecendo relações interativas pela internet, então ele necessita de interatividade. Então quando você propõe uma técnica, por exemplo, tem uma técnica que eu criei, que é um mapa de tamanho assim A3, né? E há várias perguntas, é mesmo um mapa da mina, que ele sai daqui, que é o partiu, e ele vai chegar no mundo das realizações. Então tem todo um trajeto. Percurso que lembra o percurso da vida, né? Exatamente, e que vai com perguntas, contém vários ícones, ele vai transitando por ali. Normalmente a gente leva, lúdico, a gente leva 2, 3 sessões conduzindo isso. Cada uma desses espaços dentro do mapa que ele vai passando, vão abrindo questões, a gente vai trabalhando. Então é mais interessante do que simplesmente, e aí, me fala como é que foi lá na escola, me conta como é que tá com a sua namorada. É um pouco mais do que é isso, só que de uma forma, a maneira, ela é mais interativa. Isso encanta o adolescente e ele quer voltar. Porque o que a gente tem visto é uma debandada grande do adolescente. Ele não querer voltar para a psicoterapia. Eu ouço muitos pais que me dizem isso. Ele não quer mais passar com a psicóloga, ele está cansou, disse que não levou para lugar nenhum. E aí, esse tipo de abordagem é mais instigante, né? Prende, ele quer fazer, ele quer chegar. Então o método traz fundamentalmente técnicas novas. A gente tem também uma procura grande de pediatras, porque os pediatras estão sentindo necessidade de ter uma abordagem diferente, principalmente com os pais. Esse método CORE, então você já tem uma outra turma. CORE significa conexão entre razão e emoção. CO de conexão, R de razão e E de emoção. E por que conexão entre razão e emoção? Durante todo uma grande tempo da humanidade, a gente privilegiou muito o racional, né? E veio Daniel Goleman, na década de 80, e joga na inteligência emocional. E a gente percebe, não que nós psicólogos já não soubéssemos, mas ele vem e comprova com muitas pesquisas a importância do emocional, inclusive para um bom funcionamento racional. O que ocorre é que na virada do milênio, com todo o avanço das neurociências, e eu estava vivendo esse momento na minha formação, já lá por 2012, né, já vivendo uma outra formação em neurociências, fica comprovado que também a razão tem muita interferência sobre o emocional. Então, repare, a gente durante anos valorizou o racional. Vem Daniel Goleman, trabalha muito fortemente a emoção. E aí parece que a gente larga tudo que diz respeito à razão. Não, não é assim. O nosso cérebro tem esse funcionamento integrado. Sim, o corpo todo. Razão, emoção, o tempo inteiro, o nosso corpo fazendo esse trânsito de tudo, né? Então, quando a gente trabalha o método ele tem, sim, uma parte muito emocional, e a gente tem atividades e técnicas emocionais, assim como a gente também tem atividades e técnicas que trazem mais a cognição para aflorar mais a cognição. Então, quando você trabalha tanto o cérebro que pensa quanto o cérebro que sente, a gente integra esse indivíduo. E o adolescente necessita muito, adultos também, mas especialmente o adolescente necessita integrar, porque há uma tendência muito forte do adolescente ter muitas explosões emocionais. Então, a contemporização da razão apropriadamente, por meio de técnicas específicas, faz uma composição
muito saudável no desenvolvimento dessa busca identitária do adolescente, que é isso que ele está o tempo todo, é se buscando, né? É quem sou eu, eu não sou meu pai, eu não sou o que a minha mãe acredita, não é o que eu acredito. Qual é o meu propósito? Né? Mas e eu sou o que nessa história toda? Eu não sou esse meu colega. Então, essa busca identitária, se ela está subsidiada por uma integração do cérebro que pensa com o cérebro que sente, dá um suporte muito grande, né? Para esse adolescente. Porque a gente sofreu muito na adolescência, né? Assim, a gente vê, foi uma fase assim, que a gente nunca esquece, né? Tantos conflitos ali que vem, né? Essa coisa com o corpo também, né? De se olhar no espelho. Não, e tem uma questão que eu tenho trabalhado até a adolescência com os meus alunos na Unifasc, e o quanto que a adolescência não é universal. Mas no nosso país, ela tem características muito específicas. Eu diria no nosso país e no mundo ocidental. Se você olha o mundo oriental, a adolescência já tem outras características. Enfim, então a gente entender que a adolescência dentro do nosso país precisa de um carinho. Precisa de um carinho. Especial, sim. Quero agradecer mais uma vez sua presença, é um prazer enorme estar aqui. E aí, quem gostou do programa, curte, compartilha. E a gente se vê no próximo programa. Muito obrigada pela oportunidade, muito obrigada pelo convite, obrigada por estar aqui, podendo falar das coisas que eu mais acredito na minha vida, que faz parte da minha missão de vida. Obrigada, Dália. Eu que agradeço, Márcia, foi um prazer te conhecer. Então é isso por hoje, pessoal. Vejo vocês no próximo programa.